E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar um assunto de física, certo? Sobre o movimento uniforme. E aí tem uma questão que eu trouxe aqui para trabalhar com vocês e já servi como exemplo. Mas antes da gente começar a trabalhar a questão, vamos relembrar um pouco a nossa função horária do movimento, beleza? Vamos relembrar isso aqui para poder a gente resolver a nossa questão. Então vamos lá. Como o movimento ele é uniforme, como o nome já diz, ele tem uma forma única. Isso significa que a nossa velocidade ela vai ser sempre constante, certo? O corpo, quando a gente fala corpo na física, vocês já sabem que a gente está se referindo a qualquer coisa, né? Isso pode ser um trem, pode ser um avião, pode ser um carro, uma bicicleta, uma pessoa correndo, uma bactéria dentro do corpo do ser humano, enfim. O movimento uniforme, ele tem a nossa velocidade constante e é um movimento que ele é feito em linha reta, beleza? Então vamos lá. Para resolver a maior parte das questões que envolvem o movimento uniforme, nós trabalhamos com a nossa função horária, que é a famosa sorvete, né? Certo? A função do espaço aqui, ó, é igual a S0 mais VT, que a gente chama sorvete, né? Para memorizar aí a formulazinha. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente chega, ou como foi que chegou nessa fórmula do sorvete? Aí a gente precisa relembrar lá da nossa fórmula de velocidade média, que eu acredito que vocês lembram, né? Velocidade média é igual a quem? Delta S sobre delta T, né? A velocidade média, ela se dá pela razão, ou seja, pela divisão, né, do espaço percorrido pelo tempo que foi gasto, né? O deslocamento que foi feito lá pelo corpo, dividido pelo tempo que foi gasto durante a trajetória. Se nós relembrarmos também, nós vamos ver que o ΔS é igual à variação do espaço, né? Que é o nosso S menos o S0. O S como sendo o espaço final e o S0 o nosso espaço inicial. Dividido o nosso ΔT, da mesma forma, nós vamos ter o T final menos o T inicial. O tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Quando a gente fala de trajetória, de uma forma geral, o nosso tempo inicial ele é igual a zero. Claro que em alguns momentos a gente pode calcular uma parte da trajetória. E aí esse t zero aqui pode ser 1 segundo, 2, 3, pode ter qualquer valor. Mas de forma geral, como a gente está trabalhando o início de uma trajetória, então o nosso tempo ele é zero. Se ele é zero, a gente vai riscar ele aqui da nossa função, certo? E aí como é que a gente resolve? O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esse t e vou passar para o outro lado. Esse t aqui, o tempo, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então eu vou ficar com velocidade média vezes o tempo, né? Já que ele está aqui dividindo, a gente sabe que ele vai passar multiplicando. E do lado de cá nós ficamos com S menos S0. Isolando agora o nosso S, o nosso espaço final, eu vou pegar esse S0, que é o espaço inicial, e também vou passar para o outro lado. Lembrando que, como ele está aqui subtraindo, ele vai passar para lá, somando. Então nós vamos ficar com S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Tá aí a nossa função horária do movimento. Beleza? Então, é dessa forma que a gente chegou nessa formulazinha, nessa função. Tranquilo? Então vamos lá.
Nessa função, só dando uma revisada rápida aqui para a gente ir para o exercício, nós temos esse S, que representa o espaço final de uma trajetória. Esse espaço final sempre será igual a quem? Ao espaço inicial, ou seja, de onde o corpo partiu, mais a sua velocidade vezes o tempo. Lembrando que no sistema internacional, né, no SI, o espaço sempre é dado em metros, a velocidade em metros por segundo e o nosso tempo em segundos, certo? Isso são as unidades padrão que nós devemos usar na função horária. É claro que o exercício pode trazer o espaço em quilômetro, o tempo em hora, e aí, se for necessário, a gente faz a conversão de hora para segundo, de quilômetro para metro e vice-versa, beleza? Mas de forma geral, o espaço é dado em metro, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, certo? Então, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tranquilo? Então vamos verificar aqui essa questão que eu trouxe para trabalhar com vocês. Vejam só. Um veículo parte da cidade A com velocidade constante, e aí a gente chamou de V1, de 100 km por hora, em direção à cidade B. No mesmo momento, mas em sentido oposto, deve prestar muita atenção nesses detalhes, o outro veículo parte de B com velocidade, que a gente chama de V2, de 50 km por hora, também constante, ou seja, o movimento ele é uniforme. Sabendo que a distância entre as cidades vale 300 km, determine, letra A, qual o instante de encontro em hora, e letra B, qual o espaço do encontro em quilômetro. Ou seja, na letra A quer saber qual foi o instante, qual foi o momento, em quanto tempo esses veículos vão se encontrar, vão se cruzar, já que eles estão em sentidos opostos, certo? Um está vindo no sentido da direita, o outro no sentido da esquerda, beleza? E na letra B ele quer saber o espaço do encontro, ou seja, quantos metros ou quantos quilômetros eles percorreram para conseguir um passar pelo outro, conseguir se encontrar. Então é isso que a gente vai calcular agora, utilizando a nossa função horária, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar a resolver o exercício, precisamos entender algumas situações, certo? Fazer aqui um gráficozinho bem simples para vocês entenderem. Então nós temos aqui, ó, certo? A trajetória. Nós temos aqui um ponto que a gente vai chamar de A e um ponto que a gente vai chamar de B, certo? Então, o veículo que está saindo de A, ele vem nesse sentido aqui, ó, da direita, certo? E o veículo que saiu de B, da cidade B, ele está vindo nesse sentido aqui, já que na questão diz que ambos estão em sentidos opostos, beleza? Isso é muito importante para a gente conseguir resolver a questão e montar nossas funções. Outra coisa, a gente precisa determinar um ponto de início e um ponto de chegada. Então eu tenho duas opções. Colocar A como sendo 0 e aí B seria o nosso 300 quilômetros, né? Já que diz no problema que a distância entre as cidades é de 300 quilômetros. Ou eu posso colocar B como sendo 0 e o A como sendo 300, beleza? Como padrão, mais tranquilo, eu vou escolher A para ser igual a 0 e o B ser igual a 300 quilômetros. Tranquilo? Então, vamos lá. Como eu tenho dois carros, dois veículos, eu preciso escrever a função horária dos dois, certo? Que é a nossa função aqui do sorvete, para um e para o outro. Tranquilo? Então vamos lá. No veículo A, eu vou chamar aqui, ó, de SA, para a gente saber identificar. No veículo A, eu vou ter, primeiro,
o espaço inicial, então eu determinei aqui, né, que A estava em 0, ele partiu de 0, sentido a cidade B, então o espaço inicial de A é 0, mas diz no probleminha que a velocidade do veículo A é de 100 km por hora. Então, a velocidade é o nosso Vzinho aqui, ó. Então, vai ser 100 vezes T, que é 100T. Esse zero aqui, ó, não vai influenciar em absolutamente nada. Então, a nossa função será apenas 100T, certo? 100 vezes T. Isso aqui é a função do primeiro veículo. Vamos fazer agora a do segundo. Então, vou chamar ele de SB. Vamos lá. O veículo B, ele partiu de onde? Quem é o espaço inicial de B? Observe que no desenho que a gente fez aqui, ó, B, ele está partindo de 300 quilômetros em sentido da cidade A. Então, o espaço inicial de B é 300. Então, 300. Aí vem agora um detalhe muito importante. Lembram que a gente viu nas nossas aulas que o movimento ele pode ser progressivo, como também pode ser retrógrado. Quando é que o movimento é progressivo? Quando o corpo se movimenta no sentido da trajetória. Quando é que o movimento é retrógrado? Quando ele se movimenta no sentido contrário da trajetória. Então, ó, se eu já determinei o A como sendo 0 e o A está no sentido da direita, então, ó, o A ele ficou com velocidade positiva. Eu determinei aqui, ou eu escolhi, né? A gente poderia ter feito o contrário, mas eu escolhi o movimento partindo de A. Então, se eu escolhi o movimento partindo de A vale 0 e ele também determina o sentido da trajetória, que é para a direita. Como o veículo B está vindo no sentido oposto, então esse veículo B, ele tem o seu movimento o quê? Retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a nossa velocidade ela é o quê? Ela é negativa. Isso é um detalhe muito importante, porque se você não se ater a esse detalhe, você vai errar a questão. Então, na nossa função horária, em vez de eu escrever o sinalzinho de mais, como o movimento do B é retrógrado, ele vai vir com o sinalzinho negativo. Beleza? Isso é um detalhe muito importante, já que a gente está trabalhando com dois veículos. Então, qual é a função de B? SB vai ser igual a 300, que é o ponto inicial, menos a sua velocidade. A velocidade de B é de 50 km por hora, foi dado no probleminha logo mais em cima. Então, 50T. Então, temos aqui a nossa função para o veículo B. O que é que a gente precisa analisar agora? Uma vez que nós temos a função de A e a função de B, vamos ver o que é que está pedindo na questão. Então, na letra A, está pedindo o quê? Qual o instante de encontro em hora? Então, vamos analisar isso aqui. Se eu tenho um veículo partindo de A em direção a B e outro partindo de B em direção a A, e eles estão, lógico, né, em sentidos opostos, vai ter um determinado momento que eles vão se encontrar, né? Em algum momento, eles vão ter que passar um pelo outro. Então, no momento exato que eles passarem um pelo outro, esse ponto, ele vai ser o quê? Comum ao ponto A e ao ponto B. Ou seja, vai ser um ponto comum ao veículo A e ao veículo B, que seria o quê? O espaço final desse veículo, já que nesse momento a gente quer calcular o momento que eles se encontram. Todo o restante da trajetória agora fica de lado e a gente vai se concentrar no momento que eles vão passar um pelo outro. Então esse ponto de interseção vai ser comum
ao veículo A e ao veículo B, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que, preste atenção aqui, ó, nós vamos dizer que SA é igual a SB. Por que SA é igual a SB? Porque no momento que eles forem se cruzar, ó, esse ponto vai ser igual tanto para A como para B, né? O A ele vem aqui, ó, na sua trajetória, o B também, ó. Nesse momento que eles vão se encontrar, esse ponto, esse espaço, esse instante é comum aos dois veículos. Então eu vou dizer que o espaço e o tempo que A gastou para chegar naquele ponto vai ser igual à mesma situação, tempo, espaço, velocidade que B gastou para chegar naquele ponto. Claro, cada um obedecendo a sua função. Então o que é que eu vou fazer agora? Escrever a mesma coisa que está aqui, substituindo pelas funções. Então, qual é a função do veículo A? 100 vezes T, que vai ser igual a quem? A função de B, que é 300 menos 50T. Resolvendo agora a nossa equaçãozinha, eu vou ter aqui, ó, esse 50T que está negativo, passa para o lado de lá, somando, positivo, né? Então eu vou ficar com 150T igual a 300. Quem é que vai ser o meu tempo? Quem é que vai ser o valor de T? Vai ser 300 dividido por 150. O nosso T vai ser igual, aqui eu posso cortar, né? Para ajudar no cálculo. 30 dividido por 15, 2. Então, o tempo que foi necessário, o tempo que foi gasto, o instante em que o veículo A passa pelo veículo B, o momento que eles se encontram na trajetória, foi no instante 2 horas. Então, a nossa letra A aqui, ó, já está respondida. Eles gastaram 2 horas, levou 2 horas para o veículo que saiu da cidade A cruzar com o veículo que saiu da cidade B em sentidos opostos. Beleza? Isso é a resposta da letra A. Na letra B agora ele quer saber, ó, qual o espaço de encontro. Na letra A gente encontrou quanto tempo levou para os dois se cruzarem. Na letra B quer saber agora o espaço que eles percorreram. Quantos quilômetros eles tiveram que andar para um cruzar com o outro. E aí tá bem mais simples da gente resolver, né? Como nós já temos as duas funções e eu já sei que T é igual a 2 horas, o tempo gasto foi 2 horas, então basta eu substituir em qualquer uma das funções que a gente encontra o resultado. Então, claro que eu vou pegar a mais simples, que é a primeira, SA é igual a 100. No lugar do T, eu vou escrever 2. SA é igual a 200 quilômetros. Então, eles percorreram 200 quilômetros para um cruzar com o outro. Beleza? Observe que se você substituir aqui, ó, vai dar a mesma coisa. 50 vezes 2 dá 100. 300 menos 100, 200 quilômetros, certo? E a gente já tinha visto, né, que a função de A ela é igual à função de B, já que eles estão em sentidos opostos e que eles vão em algum momento se cruzar. Beleza? Então, tá aqui a nossa resposta, 200 quilômetros. Tranquilo? Então, basicamente é isso. O nosso movimento uniforme, ele é bem simples de ser trabalhado. Essa função horária do movimento, a gente consegue usar ela tranquilamente, certo? Em outros vídeos eu vou trazer para vocês alguns exercícios, algumas atividades para a gente fazer usando a função horária. Tranquilo? Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter esclarecido aí alguma dúvida que vocês tivessem. E conto aí com a inscrição de vocês no canal,
deixar o joinha se gostou do vídeo, deixar algum comentário também, certo? A gente está aqui proporcionando essas aulas para ajudar vocês aí na atividade do dia a dia. Tranquilo? Um abraço.